Então, o que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa, você aplicou na perda fixa. Por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou 20 reais de dividendo. Nós, da Cortando Gastos, acreditamos que um dos pilares da educação financeira é justamente a redução dos gastos. Por isso, na hora de empreender e vender os nossos produtos, nós utilizamos a maquininha da Tom, uma maquininha que tem conquistado o mercado. Você que é profissional autônomo, prestador de serviços e empreendedor, pode se beneficiar muito de uma das menores taxas do mercado, minimizando seus gastos com a isenção de mensalidade e aumentando seu lucro com a praticidade que você precisa. Se você precisar de um help, temos um suporte 24 horas para lhe atender, e se a sua maquininha apresentar qualquer problema, a troca é feita de forma gratuita. A compra de uma das nossas máquinas pode ser feita em até 12 vezes para não ficar apertado para o seu bolso. Se tiver interesse, fale com um dos nossos atendentes via WhatsApp e tire suas dúvidas. O link está na descrição. Agora fiquem com o vídeo e espero que gostem. Foi até um ponto interessante você citar essa questão do INSS, porque há pouco tempo o pessoal da Portfel, que é a consultoria que a gente tem de investimento lá dentro do Grupo Primo, eles fizeram um post justamente pegando essa comparação entre você investir o seu dinheiro durante o período de 40 anos ou pagar a previdência pública durante 40 anos. E não é um ou outro, porque se você trabalha e não contribui com a Previdência, isso pode ser enquadrado até como crime de sonegação previdenciária. Então, é um imposto, você é obrigado a pagar. E aqui eles colocaram, né, a contribuição para o INSS de 350 ou investir 350 de maneira mensal em algo que tem uma taxa de retorno de 10% ao ano. E tem muita ação pagando 10% de dividendos agora durante esse período. Ou mais, né? Ou até mais. O resultado no INSS é que você, após 40 anos, iria se aposentar ganhando 3 mil ao mês. E no momento que você morre, zero de patrimônio para tua família. Depende de quanto você contribui. Por exemplo, eu nunca deixei de contribuir para o INSS, porque eu recebia honorários, recebia comissões, tá certo? Mas eu sempre contribuí pelo mínimo. É, a melhor coisa que tem. Então o que aconteceu? Eu contribuí obrigatoriamente pelo mínimo para a Previdência e aleatoriamente para aquilo que é a formação de uma carteira de renda mensal. Então hoje eu sou aposentado com 500 reais por mês. O que daria para fazer com esse dinheiro? 500 reais. Se fosse uma pessoa fazendo esses aportes, 500 reais né? por mês. 500 reais. Então, por que é 500 reais se o salário mínimo é 1.200, né? É que eu recebo 1.200 para pagar 700 de INSS. Porque eu recebo honorários, não é isso? E ainda pago INSS. Quer dizer, Então, ainda sustento alguém. Sustento a previdência de alguém. Não, e o que fica interessante nessa comparação que eles fizeram é que, olha, 350 por mês, durante 40 anos, você ganharia 3 mil pela Previdência. Mas no momento do falecimento, você tem zero de patrimônio acumulado. Então você não tem nada para deixar para sua família. Já investindo 350 reais por mês ao longo dos 40 anos com 10% de retorno, você teria um patrimônio acumulado de 2 milhões. Nossa. E aí isso te gera uma certa renda, depende de como vai estar investindo, você vive daquela renda e no momento do falecimento você consegue ainda passar um patrimônio para sua família. Enquanto no INSS o patrimônio que você teria construído fica para o Estado no final das contas. Não, mas acontece que esse cidadão que fez essas previsões aí de 10% ao ano, ele foi muito modesto. Mas na internet tem que ser modesto. Não, mas diz, em termos de rentabilidade, Isso. dá para ser muito mais. Muito mais. Bastante mais. Como a gente estava comentando aqui, tem várias ações pagando mais de 10% de dividendo apenas nessa questão dos últimos 12 meses. Algumas muito mais do que isso durante esse período. Até por isso que eu fiquei curioso para saber se tinha feito a conta. Deixa eu até falar uma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por quê? Por exemplo, você tem ações que comprou 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$1, tá certo? E hoje você recebe R$10 de dividendo. O teu custo é R$1. Sim, já ficou lá para trás. Então, se você não compra mais, o teu custo, o retorno é muito superior. Não é isso? Que é o yield on É cost. que isso que você está falando é se você comprar agora, já. Mas se você olhar para um pouco do passado, por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou R$20 de dividendo. Quanto é isso aí? Não, é 100 vezes mais. 300, 400, 500, 1000% a mais. Então, por isso é que o ganho obtido através de ações, ele é imprevisível se você for um investidor.
depende do resultado da empresa, depende de uma série de fatores provenientes da empresa. E uma empresa que tem um histórico de ter um bom aproveitamento do seu parque fabril, tem um bom retorno, tá certo? Em termos de receita, gera riqueza, distribui essa riqueza, ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver proventos. Então é isso que tem que olhar, entendeu? O governo foi tendo esse foco de tirar recursos de circulação, sem que o cidadão se desse conta disso. Por exemplo, eu não me lembro em que ano, mas ele criou o FGTS. O que é o FGTS? O FGTS é uma forma de você tirar dinheiro da empresa e ficar com ele. Tá certo? Sim, por quê? Porque antes disso, a empresa ficava com o dinheiro, na hora que tinha que indenizar o cidadão, ela pagava o cidadão. Agora não, ela tem que contribuir com isso. E acontece que o Estado é um péssimo gestor. O pior gestor que existe é o Estado. Por quê? Porque a maioria dos elementos que estão lá são incompetentes. Tá entendendo? A grande realidade é essa. Então, se você quiser prosperar, não acredite no Estado. É o que eu fiz. Não acreditei no Estado. Acreditei nas perspectivas e nas possibilidades do mercado como um todo. E hoje, você escuta falar o seguinte: os planos. O país nunca teve um plano. O país teve conversões só, mas nunca teve um plano. Falar um plano, tá entendendo? Um plano econômico de longo prazo. E essa aqui é a verdade. O que eu fico curioso é como que você fez para, durante essa época, se manter fiel à sua estratégia. Porque você fez um estudo e, como você mesmo disse, era muito mais uma esperança, que você não sabia se daria certo naquele ambiente. Quero comprar 1000 ações por mês de uma determinada empresa. E foi fazendo isso e falou que no 8º ano o negócio já se sustentava. Só que você pegou um período do Brasil extremamente conturbado. Se a gente volta lá atrás, mas durante esse período de 40 anos, a inflação foi de no mínimo 2 dígitos todo ano, às vezes 3, às vezes 4. Um monte de planos econômicos malucos. Chegou uma época do Delfim que ele, como um bom futurólogo, não é isso? Ele projetou a inflação a 12% ao ano. E ficou 2 anos como 12% em termos de imagem. Mas na realidade ela era 30%, 40%. Pois é. É que nem hoje, por exemplo, né? Hoje você convive com o número que o governo dá para você. 12%. É isso. Mas a inflação é 40%. Então, se você acreditar no governo, você faz que no caranguejo, você vai para trás. Tá entendendo? Você empresta o dinheiro para ele. Ele quer que você acredite que é 12, porque ele precisa do teu dinheiro para se financiar. Ele pega pagando a juros baixos. Parte dos títulos, por exemplo, são corrigidas por IPCA, mais uma taxa. Quanto mais baixo o IPCA, claro, menos ele paga. Aí IPCA, IPCB, IPCC, tudo que você imaginar de IP, é tudo conversa para boi dormir. Tá entendendo? Isso aí é a enganometria que conduz a você a sensação de que você está, através de um índice, você está sendo remunerado. Quando, na verdade, você não está nem corrigindo o seu dinheiro. Você faz o seguinte, o que eu fiz sempre. Quando chegar em janeiro, cada um de nós tem uma inflação, não é isso? Quando chegar em janeiro, você faça um apanhado seu e você faça uma relação de tudo aquilo que você precisa. E veja no dia 2 de janeiro quanto você gasta para ter aquilo. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você só compara os preços. Você vai ver que subiu no mínimo 40%. Muito provavelmente vai ser aí bem o governo maior. Fala, olha, eu te dou 12. Então o que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa, você aplicou na perda fixa. Entendeu? Que é o que eu digo. Por isso que eu não tenho, nunca invisto. Eu tenho alguma coisa nesse sentimento de renda fixa, porque não dá para guardar o dinheiro no colchão. Sim. Tá correto? Então você tem que deixar lá, no banco. Tá correto? Então o banco, eu uso o banco. Eu não me valho do banco para nada. Eu uso o banco para guardar meu dinheiro. Se esse conteúdo foi útil para você, considere deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Você não faz ideia do quanto isso nos ajuda. Não deixe de conferir a lista que separamos com os melhores livros para a sua evolução financeira. O link está na descrição. E lembre-se, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros.